E aí, pessoal, será que investir no exterior é para todo mundo? Vamos então bater um papo aqui com o Marcos, que além de tudo é meu amigo e head offshore da Versa Investimentos. Então ele aceitou aí o meu convite de bater um papo aqui, e trazer luz aí para esses assuntos aqui para gente. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, Marcos. Muito obrigado. Que isso, Henrique. Prazer todo meu. Eu que agradeço aí seu convite. Vou estar sempre à disposição também para a gente falar sobre um tema tão importante que o brasileiro tem tantas dúvidas, né? Que é basicamente algo que a gente tem reforçado ali cada vez mais para ajudar nessa diversificação global. Então, conte comigo sempre que precisar. Maravilha, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. E Marcos, então, para começar, você poderia falar um pouco do seu currículo e contar um pouco da sua história, então, no mercado financeiro? Com certeza. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou formado em economia pelo Mackenzie aqui em São Paulo. Eu tenho 33 anos e 10 anos de mercado financeiro. E comecei no mercado financeiro, comecei pela XP Investimentos, na matriz mesmo, na operação da XP. E na época eu olhava ali para a renda variável Brasil, então ajudava os clientes XP a investirem na Bolsa Brasileira, né? Onde eu fiquei ali por mais ou menos 4 anos. E a partir daí eu decidi fazer, né, uma mudança de carreira ainda no mercado financeiro, quando o mercado estrangeiro começou a abrir para a gente aqui. Então decidi focar nessa parte para ajudar o brasileiro a investir no exterior, investir em dólar, inclusive é o tema que a gente vai falar hoje. Maravilha, e com certeza, ó, então já vou começar realmente do começo, perguntando o que tá, a dúvida que está na cabeça de todo mundo, né? Por que, Marcos? Por que que a gente tem que investir lá fora? Por que que é importante investir lá fora? Perfeito. Uma das perguntas mais recorrentes também que eu recebo e a gente precisa investir no exterior e que primeiro por segurança. Quando a gente olha para o nosso país, um país maravilhoso, cheio de oportunidades, né? Tanto para os nossos negócios e também para investimentos. Porém, a gente tem um país com muitos riscos envolvidos. Para você ter noção, se a gente tiver um olhar de fora e começar a analisar os riscos de cada país, sobre onde investir, quanto colocar em cada país, a gente vai concluir, vai entender que o risco de investir no Brasil é o mesmo risco de investir em países como Paraguai, Vietnã, Trinidad e Tobago, Guatemala. Então, como o nosso risco é muito elevado, a diversificação global é importantíssima, para a gente conseguir blindar o que a gente demorou anos, né? Demorou uma vida de trabalho para construir. É óbvio, a nossa vida está no Brasil, os nossos custos de vida, se a gente precisar de recursos, a gente tem que ter recursos fáceis aqui também no nosso país. Então aqui a gente está falando sobre uma parte da sua carteira. Uma parte da sua carteira para que você possa diversificar globalmente e aquela parte também pensando em longo prazo para proteger você. E um outro ponto, além também da questão de segurança, é sobre a manutenção do seu poder de compra. Então, para que que a gente trabalha? Para que que a gente investe, né? Pensando no nosso futuro, pensando numa aposentadoria, ou pensando num momento de vida onde a gente vai reduzir o nosso ritmo de trabalho. O que que a gente quer que aconteça, né, quando chegar esse momento? Que a gente tenha, né, o capital ali investido suficiente para manter o mais próximo possível o nosso padrão de vida, né, para não chegar no momento de aposentadoria e você não ter ali, seja para o básico, ou seja para a vida que você já está acostumada a viver. E isso passa por investimentos no exterior, porque dólar se torna, no longo prazo, uma proteção para o nosso poder de compra. Então, enquanto hoje você pensar numa renda ali, por exemplo, de R$ 5.000, né? R$ 5.000 hoje não compra, não mantém os nossos custos que a gente tinha 10 anos atrás, né? Vale muito menos. Por quê? Inflação. Então, o nosso poder de compra ele vai sendo amassado com o passar dos anos. Nossa inflação é muito alta. E uma das formas de você se proteger da inflação é você investir em moeda forte. Porque quando você está em moeda forte, o movimento é o contrário. Essa moeda, ela, no longo prazo, valoriza contra o real. Então, se eu tenho US$ 100 hoje, que vamos colocar numa conta aqui simples, valem R$ 540, daqui a 10 anos, muito provavelmente, esses mesmos US$ 100 vai valer bem mais do que está valendo agora. E agora, se você tem os mesmos R$ 540 e não diversifica, daqui a 10 anos, esses R$ 540 vai valer ao contrário, muito menos do que você tem agora. Então, por isso que acho que são os dois pontos, os dois pilares, né, dos motivos para você investir no exterior.
Perfeito. E assim, por mais que a gente use instrumentos aqui no Brasil, Marcos, como IPCA+, né, esses produtos indexados, mas o investidor, ele sabe quando ele vai no supermercado, né, quando ele vai a um lugar, ele percebe que não é essa a inflação do IPCA que acontece na realidade, né? Não é. Não, perfeito. E isso acontece porque a nossa vida ela é muito mais dolarizada do que a gente imagina. Então, se a gente pegar os últimos 10 anos, por exemplo, o dólar subiu mais do que a inflação. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas o que impactou meu bolso foi a inflação, não foi o dólar. Não. Esse é um grande erro que a gente comete. A gente começa o nosso dia, muitas vezes, tomando um cafezinho. Por mais que esse café possa ser plantado, ter sido plantado no Brasil, mas o preço dele é negociado em dólar. Então, se o dólar sobe, seu café fica mais caro também. E o mesmo vale para o arroz, para a carne, para tudo que tem tecnologia na nossa vida. Você vai trocar de telefone, vai arrumar um computador, vai comprar um eletrodoméstico, os combustíveis, né, para a gente se locomover, para a gente viajar. Então, o impacto no nosso bolso ele acaba sendo mais forte por conta disso. Então, por isso que retomo também o ponto que eu comentei sobre a manutenção do poder de compra, né? Quando você investe em dólar, você acaba se protegendo. E isso também é um ponto importante, Henrique, porque muitas vezes o investidor olha para uma aplicação lá fora, né, onde você tem, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma taxa de juros muito menor do que aqui no Brasil. Aí o investidor fala, não, mas por que que eu vou investir nos Estados Unidos, está com uma taxa hoje em 3,75% ao ano, se no Brasil está 15%? Mas calma, lá é dólar mais 3, né? Dólar mais 4. Então esse fator dólar é muito importante porque ajuda você justamente a proteger desse impacto aí da inflação, que como você muito bem comentou, ele vai muito além do que a gente acompanha ali no IPCA, né? No nosso índice de preço. Boa, perfeito. Marcos, e assim, eu tenho certeza que você vivenciou isso aí na prática, essa mudança aí na forma de investir lá fora, aqui no Brasil, né? Essas mudanças que existiram. E aí eu te pergunto, hoje em dia está mais fácil para o investidor, para ele acessar então esse mercado e investir lá fora? Com pouco dinheiro ele consegue fazer isso? Precisa falar inglês? Como é que funciona? Não, hoje, ainda bem, está muito mais fácil de você investir no exterior do que alguns anos atrás. Então, hoje você consegue abrir uma conta no exterior sem custo para abertura, sem custo para manter essa conta aberta. O mínimo hoje, né, seria de R$ 500. Então, com R$ 500 você já consegue acessar os maiores mercados do mundo, abrindo sua conta em poucos cliques no seu aplicativo. E aqui, com certeza, a gente vai estar sempre à disposição ali para auxiliar também durante esse processo. E eu falo ainda bem, hoje está mais fácil, porque até pouco tempo atrás era muito difícil você investir no exterior. Uhum. Você precisava mesmo de um mínimo muito alto, um mínimo de muitas vezes US$ 500.000 só para começar, ou você precisava ir até o exterior, falar inglês, ter uma pessoa ali para conseguir te ajudar nessa abertura e depois ter toda a dificuldade para ter um suporte. Hoje não, hoje não precisa falar inglês, a gente está do seu lado, a plataforma é em português, ela é feita para o brasileiro investir no exterior. O mínimo, né, como eu comentei, de R$ 500, então infinitamente menor do que você precisava ali alguns anos atrás. E toda a nossa equipe aqui também à disposição para indicar os caminhos, para tirar dúvidas, para dar todo o suporte necessário. Maravilha, maravilha. Marcos, uma coisa que eu escuto muito também, com certeza você deve escutar, esse receio que os investidores têm a respeito da tributação, né? O imposto que eu vou pagar tem existe esse medo aí no ar, queria saber se é justificável, como funciona, se realmente a gente precisa ter medo dessa tributação. Hoje essa parte também tá muito mais simples, né? Então, para quem investe, sabe que sempre no final do ano, no começo do ano seguinte, na verdade, você já recebe aquele informes de rendimentos, que tem todo o resumo da sua conta no Brasil para ajudar você na declaração, né? Na parte de investimentos no exterior é a mesma coisa. Então, começo do ano, né? Você já recebe um relatório com todas as informações que você tem na sua conta internacional, já tem ali nesse relatório os caminhos indicados sobre onde você coloca na sua declaração, e a gente também vai estar do lado ali para dar todo apoio, tirar dúvidas, enfim. Então, não é um bicho de sete cabeças, é um processo super simples que dá para a gente tirar esse receio da frente. Quando a gente fala de impostos, outro ponto importante, você não precisa se preocupar sobre precisar declarar isso nos Estados Unidos, sobre precisar pagar impostos nos Estados Unidos. Isso não existe. A sua declaração ela continua aqui no Brasil, com os relatórios também em português, tudo certinho, com toda a nossa equipe também para ajudar. E a alíquota, né? É importante falar sobre isso.
A gente se preocupa, né? Tá, mas se eu ganhar dinheiro lá fora investindo, quanto que eu pago de imposto? A alíquota do imposto sobre o ganho de capital no exterior é de 15%, é fixa. Então, existem até aplicações no Brasil com imposto maior que isso, dependendo da aplicação, dependendo do tempo que você ficar. Lá não, lá é fixa em 15%. E o imposto ele é anual. Então você não precisa ficar se preocupando ali todo mês, ah, eu vendi ação esse mês, já tem que pagar no mês seguinte. Não, você pode manter suas aplicações, movimentar o que você precisar movimentar, que você só precisa parar para olhar se você teve ganho de capital, para pagar esse imposto uma única vez no ano, sempre no ano seguinte, durante o período de declaração. Né? Então, super simples o processo e definitivamente isso não é um ponto que pelo menos deveria, né, impedir o brasileiro de diversificar globalmente, diversificar em moeda forte, porque você tem muito mais benefícios do que ônus ao fazer isso. Muitas vezes as pessoas ficam com muito receio, né? Criam esse monstro aí e fica achando que é complicado e não é. Quer ver um outro ponto que é interessante a gente falar sobre os produtos, né? Sobre os produtos que a gente tem à disposição lá nos Estados Unidos. É muito diferente do daqui, tem semelhanças. Como é que funciona, Marcos? Muito semelhante, até porque o mercado brasileiro ele é muito mais novo, né, do que o mercado americano. Então, muitos dos produtos que a gente tem aqui, na nossa forma de negociar os produtos de investimentos, de investir, foram inspiradas em coisas que acontecem lá no exterior, né, em mercados mais desenvolvidos que o nosso. Então, a bolsa, por exemplo, a bolsa ali você tem as principais ações, as principais empresas do mundo à sua disposição. Então você investe assim como você investe no Brasil também. Compra uma ação, vira sócio da empresa, enfim, recebe dividendos, dependendo do setor da empresa que você investe, então muito parecido. A parte de renda fixa é ainda mais simples do que no Brasil, porque lá você tem um mercado mais padronizado, né? É, e como você tem uma economia mais segura, mais desenvolvida, então lá eles não colocam uma sopa de letrinhas, como a gente costuma brincar aqui no Brasil, né, de produtos LCI, LCA, CDB. Lá não é assim. Lá basicamente você tem os títulos públicos, né, títulos do Tesouro Americano, inclusive a aplicação mais segura que existe no mundo. Você consegue investir pelas plataformas, ou os títulos de empresas. Então, ou são as treasuries, Tesouro Americano, ou são os bonds, títulos de empresas. Simples assim. E um outro ponto, como é que funcionam esses títulos? Basicamente, eles são prefixados, ou seja, investiu, já sabe quanto que vai ter de rendimento, desde que mantenha até o vencimento, porque a taxa já é prefixada. E além disso, eles pagam, quase todos os produtos pagam juros semestrais. Então, você ainda tem essa recorrência, né, essa renda em dólar que você vai recebendo. Então, simples assim. Tem liquidez, é o mercado mais líquido do mundo também, outro benefício. Tem também os fundos de investimentos, como tem no Brasil. Então, é muito parecido com o nosso mercado aqui. Bacana, olha, já estou animado aqui, acho que todo mundo também tá. E, mas se alguém ficou, que eu acho que não ficou, com alguma dúvida, um receio, se deve ou não investir lá fora, você, do alto da sua experiência, que conselho para a gente finalizar você poderia dar aí aos nossos investidores? Não, perfeito. Para quem tem dúvidas ainda, receio, primeiro, né, gostaria de me colocar à disposição, que junto com você a gente pode conversar com os seus clientes, com os seus amigos também, para que a gente possa esclarecer todos os pontos. Mas acho que o recado que fica, acho que o maior risco que você está correndo, na verdade, é de investir 100% num único país. De novo, não é uma crítica ao nosso país, não é questão política de lado A, lado B, nada disso. A questão é que o Brasil, como um todo, historicamente falando, desde sempre, tem um risco maior do que o risco de países com economias desenvolvidas. Pensando nisso, e ainda considerando que hoje é muito mais fácil você abrir uma conta no exterior, não tem mais motivo para a gente investir só aqui. Então você consegue blindar seu patrimônio, você consegue se proteger da inflação, né, proteger o seu poder de compra e investir em moeda forte, acessando as maiores empresas do mundo. Então, acho que o maior receio que você precisa ter é de estar 100% no mesmo país. Verdade, verdade, Marcos. Marcos, meu amigo, mais uma vez eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Já fica então o convite para a gente fazer o 2.0 aqui, se você aceitar, porque eu acho que a gente poderia entrar aí mais profundo aí nos produtos, e mais algum outro item que você pode trazer. Então já te agradeço
e também fica o convite aí para o 2.0. Obrigado, meu amigo. Não, com certeza, já aceito aqui o seu convite, te agradeço de verdade, estou à disposição. Vamos falar mais sobre, vamos trazer conteúdos aí para os seus inscritos, para os seus seguidores. Inclusive, deixem um like aí, pessoal, no vídeo. Com certeza a gente preparou com muito carinho para vocês. E vamos juntos. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. E aí, como o Marcos falou, se inscreva no canal, deixa o like, um comentário se você gostou do nosso conteúdo, você que assistiu até aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, Marcos. Um abraço, meu amigo. Obrigado a você, um abraço, meu querido.